Olá, pessoal! Estamos de volta a mais um ACADcast. Muito bom ter você com a gente. E nesse terceiro episódio, a gente vai falar sobre IAs, inteligência artificial. Vamos falar como é que ela está no nosso mercado de publicidade, no nosso dia a dia. E a gente tem uma pessoa, eu conheço esse jovem facilmente há mais de 10 anos, somos amigos, parceiros de projetos, de negócios, então é muito bom ter ele com a gente. Mas antes, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Leonardo Leitão, para quem não me conhece, sou diretor administrativo da CAD, cofundador também da CAD, já estou há um tempo nessa empreitada com a associação, sou diretor de negócios da Leme Digital e hoje estou com a Raquel aqui. Oi, gente, tudo bom? Raquel. Sou diretora do Octobrand e também diretora da ACAD, certo? E hoje o nosso papo sobre IAs, que para nós, né? Todo mundo já tá meio careca de saber, mas a gente trouxe uma coisa diferente para vocês hoje, tá? Bom, hoje a gente vai receber o Hugo, sócio da Rock Digital, para mergulhar nas inteligências artificiais e conversar com a gente sobre esse assunto. Hugo, é um prazer ter você aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória na Rock. Quanto tempo você está no mercado e como foi que a IA apareceu nesse momento para você? Gente, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui no podcast da ACAD, no ACADcast. Né? É legal a gente já vendo esse projeto se desenvolver, esse projeto crescer, a gente que está na ACAD há tanto tempo movimentando o mercado e ver mais um projeto, mais um produto aí incrível na prateleira, trazendo conhecimento, trazendo informação, tanto para os associados quanto para o mercado, né? Isso, assim, me deixa muito feliz de estar aqui hoje. A Rock, ela existe há quase 9 anos. Eu já estou no mercado de agências há muito tempo. Trabalhei em agências antes de montar a Index, que foi a primeira, né, empresa que eu montei. A gente, com 12 anos, mais ou menos ali, 10 anos, entre 10 e 12 anos de Index, estava pensando num reposicionamento para a gente transformar a Index mais em uma produtora de aplicativos, de sites, de tecnologia e inovação. E surgiu essa oportunidade de, junto à Bolero, montar a Rock, né? E a gente fez um grupo e essa operação virou Bolero e Rock, né? Hoje até assina como grupo mesmo e a Index segue no mercado trabalhando, né, com foco de produção de sites, aplicativos, e-commerce, portais. A Rock já no sentido de campanhas digitais, né? São operações que eram um pouco distintas e a gente viu essa oportunidade, a gente entendeu que era o melhor para a gente e seguiu dessa forma e graças a muito esforço aí, isso deu um bom resultado para os dois caminhos, né? As duas empresas evoluíram muito bem, seguindo focados cada um nas suas atividades. E eu toco a operação da Rock, né? A gente já trabalha com alguns grandes grupos daqui, trabalha com alguns grupos de fora também e tem feito uma trajetória muito bacana. A tecnologia sempre esteve presente na minha vida, sempre foi algo muito... Eu sempre fui muito movido à tecnologia e a IA foi um movimento muito natural, para falar a verdade. Para mim, enquanto muita gente vê como resistência, né, a IA, para mim, eu vejo como uma inteligência ampliada, né? A gente tem a inteligência humana, a gente aplica a IA ali como nosso assistente inteligente para expandir nossos horizontes e ter uma inteligência ampliada. Eu vejo dessa forma, né? Eu vejo a IA como algo que vem para agilizar processos que são repetitivos, desnecessários e às vezes até desgastantes e que a gente pode transformar isso em processos automatizados e utilizar essa inteligência ampliada para resolver, né? Para ganhar tempo, para ganhar eficiência, e, enfim, poder trabalhar no que é estratégico e criativo de verdade. Já que você já está entrando nesse ponto da minha pauta, né, Hugo? Uma coisa também importante, 2 pontos importantes aqui do Hugo, é que ele é cofundador da CAD também. Então ele está desde o início desse projeto com a gente, né, Hugo? Isso. A gente Até está há 10 anos, né? 10 anos, a CAD está fazendo 10 anos esse ano. 10 anos de fundação. 10 anos de fundação, mas o movimento já tinha um ano antes. Caramba. Né? Toda ano e meio antes. Toda a consultoria associativismo que tivemos, toda a caminhada. E tem outro ponto também que o Hugo não falou, que ele é professor, é da área acadêmica também, então já emenda com essa sua fala de vincular a tecnologia, estudar, aquela vontade de entender mais e principalmente aplicar.
E aí, em cima disso, eu queria já que você puxasse, nesses 9 anos de rock sempre teve um destaque muito grande, né? Única bicampeão do prêmio ACAD, do Juan Vasquez. Eu queria que você falasse como é que foi a inserção, como é que está sendo, na verdade, né? Porque é contínua. É contínua isso, da inserção da IA, como é que estão sendo essas otimizações dentro da agência e também junto aos clientes. Entrando primeiro no ponto da educação, foi uma coisa que caiu no meu colo, assim, eu venho de família de educadores, minha mãe é professora, meus irmãos são professores, só meu pai que não é professor, meus avós eram professores. Que massa. Então, venho de uma família de educadores e nunca imaginei que isso fosse cair no meu colo, mas acabou surgindo muito cedo. Né? Eu entrei para dar aula em graduação na Faculdade de Publicidade com 23 anos, foi realmente muito cedo, porque era bolsista e tal, e precisaram, e me chamaram de última hora, foi na Unifor, minha primeira experiência como professor. Eu meio que dava aula para os meus amigos, basicamente era isso, porque eu tinha me formado um pouco cedo, me formei com 21 anos, então com 23 eu estava dando aula na graduação da Unifor, depois fui para a Unicet, que era Facet na época, para as pós-graduações, e hoje eu fico só nas pós-graduações mesmo, depois de 7 anos, eu passei 7 anos na graduação, e hoje fico só nas pós-graduações que dá para controlar melhor o tempo. E é legal tu ter falado sobre a educação, porque eu tenho visto um debate muito grande sobre a utilização da IA por parte dos alunos. Né? Como é que... Eu vi um vídeo de um professor falando, a gente vai entrar numa era que o aluno faz por IA e o professor faz por IA, corrige por IA e todo mundo finge que aprendeu. Eu acho bem equivocada essa fala dele, sabe? Eu acho que essa fala, na verdade, é quem não está conseguindo ter uma visão clara do que a gente está... pelo que a gente está passando nesse momento. Na verdade, a educação tem que mudar o seu método. A metodologia de educação que vem lá do método prussiano, que é tipo o professor detém o conhecimento e quem responde mais rápido é o melhor aluno, ela está totalmente equivocada. Hoje, quem pergunta melhor vai ser o melhor aluno. Isso. A gente tem que estimular a curiosidade, porque a gente vai, a partir do momento que a inteligência está expandida e existe um cérebro trabalhando pela gente, que é a IA, nos auxiliando, a gente tem que saber perguntar. A gente tem que ser curioso. Então, o processo, ele se inverte. Né? Eu não sou... O melhor aluno era aquele que respondia rápido e o que sofria bullying, muitas vezes, era aquele que era rebelde ali e contestava, né? Ouvia de uma forma diferente as coisas. E hoje o processo é inverso. O que responde rápido, a resposta já está lá. A internet, de uma forma, e o digital, de uma forma ampla, já traz todas as respostas. Então, todas as respostas estão lá. Quem vai saber trilhar melhores caminhos, quem vai utilizar melhor a IA é quem fizer as melhores perguntas. Isso. Né? Então, no processo de educação, hoje o professor ele tem que trabalhar junto nessa construção cognitiva mesmo, de aprender a perguntar e de ser curioso, e não de ter as melhores respostas. Né? Não de leia um texto e na aula eu vou trazer a minha visão sobre o texto e você tem que estar sabendo sobre isso. Não, pô. O cara, se ele quiser o resumo do texto ou mais informações sobre o texto ou qualquer visão sobre o texto, ele pode perguntar para um IA. Então, na verdade, hoje o professor ele vai ter que conduzir uma construção e não fazer perguntas e quem tiver a resposta correta leva nota 10, né? A construção é muito diferente. E dentro das agências, eu acredito que o caminho é mais ou menos o mesmo, sabe? A gente tem que estimular os nossos profissionais não só a conhecer as ferramentas e utilizar as ferramentas, mas a se questionar, a serem mais questionadores, a buscarem entender como que o uso daquela ferramenta pode lhe auxiliar, pode lhe expandir. Né? Acho que esse é o ponto principal, porque aparece IA toda semana, aparece novas ferramentas toda semana, tecnologia evolui toda semana. Isso. Então, assim, se eu não sei ser questionador, se eu não sei trazer o meu lado curioso, trazer minhas questões para melhorar o meu trabalho, para ser estratégico e criativo, de nada adianta eu ter as ferramentas. Eu sou muito tecnológica também, e aí você chegou num ponto que eu acho que vai ser massa pra gente conversar. Todo dia nascem milhares de IA, e todo dia também morrem milhares de IA.
O que faz um IA permanecer no mercado? E para a gente que atua com comunicação, o que faz ela ser essencial para a gente? Eu acho que tudo, como eu falei um pouquinho antes, Raquel, tudo que diminuir processos que são desnecessários, que são repetitivos e desgastantes, já é um golaço para a gente, né? Então, as IAs que melhor se adaptarem, que melhor se conectarem a essa realidade, vão nos trazer melhores resultados. Dentro de uma realidade também factível, né? Porque a gente sabe que o ChatGPT, por exemplo, ele às vezes alucina, ele entrega respostas que não são... que ele apenas está querendo gerar um conteúdo baseado naquilo que você está querendo encontrar como resposta. Então, ele está ali agradando, né? O ChatGPT faz isso. Aí a gente já tem outras ferramentas como Perplexity, como Gemini, que são ferramentas que buscam já um entendimento de realidade, um deep search, né? Que já vai dentro da realidade dos fatos. O que se adaptar melhor a isso, sabe, com certeza vai ter mais uso, vai ter mais audiência. E cada uma dentro da sua particularidade. Eu usei semana passada muito Manus, que ele conecta IAs, né? Entrega produtos prontos. E o Manus, ele é incrível. Se você falar, eu quero criar uma estratégia de lançamento de produto, ele monta até a landing page para você e bota em link de teste para você ver como é que tá aquela landing page. Ele não é um IA linear, né? Ele é um IA multidisciplinar, multi-IA, né? Então, assim, eu acho que o ponto central é você... Quanto mais repertório você tiver, quanto mais aprendizado você tiver, melhor você vai saber onde chegar em cada uma dessas IAs e em que usar elas. Por exemplo, o Perplexity, ele pode ser muito bom para você criar base de dados para você usar no ChatGPT. Você faz as pesquisas no Perplexity, gera os PDFs, cria o agente no ChatGPT e coloca esses PDFs como base de dados. Hugo, não conta o segredo, não. Porque você sabe que ali você vai ter uma coisa mais real, né, para uso, né? E aí, por aí vai. Toda semana vão aparecer novidades. E eu acho que o mais importante é você entender e a melhoria delas, né? O que eu faço muito é revisitar as coisas. Por exemplo, eu usei Midjourney. Midjourney não era tão bom. Entra no Midjourney agora, ele tá incrível. E às vezes a IA ela tem uma velocidade tão, né, rápida que às vezes e isso faz parte do disruptivo, né? O disruptivo ele tem um momento ali de decepção, né? Enquanto aquilo ainda está crescendo no crescimento exponencial, que é o disruptivo, tem um momento ali de decepção, né? De que a ferramenta ainda não chegou lá. Então, é muito interessante também revisitar todas essas ferramentas constantemente, porque elas estão melhorando muito mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a estudar IA, 1 ano atrás, um pouco mais, assim, que começou a aparecer a IA, eu fui atrás de entender aonde que a gente ia chegar e como que eu ia me antecipar a todas essas tecnologias que muita gente estava querendo se criar uma muralha para não se integrar a isso, mas era nítido que isso ia acontecer. Isso era muito nítido lá atrás. E aí eu fui atrás de estudar todo esse processo e tudo. E dentro disso, foi onde eu descobri alguns sites que diariamente dão milhares de IA para você ver, e alguns ficaram, que são esses que a gente usa muito assim no dia a dia. Né? E como você falou, eu construo bases de dados em outras IAs, levo para que eu uso, e lá nessa IA que eu uso, que todo mundo também usa, eu construí agentes e comprei até de algumas outras empresas agentes de IA que otimizam a velocidade com que a gente trabalha. Essa velocidade de otimização que a gente faz, que a gente usa, ela hoje está tirando o emprego da galera. Como é que você vê isso? Eu acredito que a gente vai sim passar por uma crise de empregos. Isso, se você for buscar, assim, pesquisar sobre, é um movimento que deve acontecer. E não é só na nossa área de marketing. Sim. Né? Assim como a gente teve na Revolução Industrial uma queda um despencar, né, de empregos, porque surgiram as máquinas, agora surgiu uma inteligência, e essa inteligência também vai mexer, a gente deve passar por uma revolução
nesse sentido. E assim, e se fala muito sobre essa questão da crise dos empregos. E novas funções vão surgir, novas necessidades vão surgir. Eu vi ontem que o Itaú já estava estudando tirar os assessores financeiros, aqueles assessores que ficam lhe ligando, você tem um dinheirinho na conta, vamos investir, vamos botar no fundo tal, X, Y, Itaú já está, porque a IA consegue resolver, consegue dar indicação de investimento, consegue checar saldo, ver quanto é que você tem, como você se movimenta, indicar os investimentos, lhe mandar as mensagens, você autorizar pelo aplicativo e pronto. Então, assessor de investimentos tem um meio ali, né, tirando quem está no topo da cadeia, mas tem um meio de profissionais ali que fazem essas atividades repetitivas que provavelmente Ser substituíveis, né? serão substituídos, né, de alguma forma, e outras coisas vão surgir, né? Sim. Outras coisas vão surgir. Acredito que será um momento bem desgastante, mas que vai atingir o meio, né? Ali, o meio das pessoas que trabalham com atividades repetitivas. Sempre se falou sobre, o telemarketing vai morrer, né? Antes sempre se falava sobre isso. A primeira profissão que vai morrer, telemarketing. Hoje a IA deu uma potencializada nisso, que a gente está vendo que realmente várias profissões, elas provavelmente deixarão de existir, e a gente deve ter uma crise de empregos aí, com essa abundância de informação, de tecnologia, deve ter uma crise de empregos em breve, é o que tá sendo, né, comentado. E quem é que vai ficar? Quem é que vai permanecer dentro dessa crise que oportunamente irá acontecer? O que os futuristas, a turma que estuda isso, né? Aqui no Brasil a gente tem algumas assumidades nesse tema. A gente tem o Thiago Matos, que é um cara incrível nesse ponto. E eu sempre acompanho muito a Amy Webb, enfim, essa turma que fala sobre isso. E o que se fala muito é que o que vai sobreviver é quem está nas conexões estratégicas e criativas, né? Ou quem está pelo lado criativo, pelo lado estratégico, mas quem consegue desempenhar aquilo que já não é o repetitivo, porque quem está em cima no organograma consegue ver que as atividades repetitivas podem ser automatizadas. Então, esses decisores provavelmente vão permanecer, porque eles que vão comandar esses processos. Até como linha de gestores que a gente está conversando aqui, a gente consegue ver isso acontecendo. Sim. Né? A gente tem esse entendimento dessa onda que está acontecendo, e eu acho que ela vai durar um tempo, e é muito do entendimento de como melhor aplicar isso e querer dar um passo a mais. Né? Eu concordo com você quando você trouxe do professor, eu não acredito que seja nessa linha do que ele está dizendo. É muito da questão da pergunta, ter um entendimento, ser curioso para formatar isso. E aí, puxando para o nosso mercado, né, como é que você vê e até como é que tu está aplicando, porque você está testando de tudo, você está fazendo tudo, você é o curioso disso. O perguntador. Como é que é o repassar isso para a equipe, como é que é repassar para esses que também são essas lideranças para fomentarem dentro da agência e do mercado como um todo? Dentro do meu processo, por exemplo, eu entendo, quando eu falo de crise de emprego, eu entendo que em outros mercados isso vai ser mais forte. Sim, sim. Dentro do meu processo, quanto gestor de agência, né, como alguém que está ali capitaneando pessoas, o que eu acredito é que eu preciso capacitar, ajudar, né, na capacitação dessas pessoas, na curiosidade, na utilização das ferramentas, para que o time que eu tenho hoje trabalhe melhor. Eu não enxergo como essas atividades aqui de agência, eu vou diminuir meu time. Muito se fala sobre, monte uma agência em IA, tenha uma equipe em IA, seja só você. Eu sou impactado todo dia por anúncios do tipo, seja só você. Exatamente. E tenha toda a sua equipe em IA. Eu particularmente, é a minha visão como gestor, não vejo esse caminho para a gente lá na Rock. O caminho que eu vejo para a Rock é a gente diminuir as atividades que são repetitivas e desnecessárias, e a equipe ganhar cada vez mais uma qualidade
de tempo mesmo para poder ser mais estratégico, para poder ser mais criativo. Então, eu não tenho expectativa de redução de equipe para virar máquinas. Isso não é um ponto para mim. O ponto que eu acredito é, eu vou ganhar tempo e qualidade do trabalho dessas pessoas para que elas possam ser mais estratégicas, mais criativas e assim a gente tenha melhores resultados, melhores trabalhos, né? Então, por mais que o mundo vá girar nessa crise de emprego, eu acredito que dá para qualificar e utilizar as pessoas de uma melhor forma, né? Ter o seu time trabalhando junto com você de uma melhor forma. É porque eu acho que até um dos pontos, dos gargalos que a gente tem na agência, no mercado de comunicação, é exatamente essa quantidade de demanda que vai acontecendo e a gente não consegue entrar num fluxo que faça sentido. E otimizar esses processos com a IA, ela libera muito o ponto da parte que você falou no início já, que é aquele cara que precisa utilizar mais da sua criatividade, da sua linha estratégica, do seu entendimento. E é tudo isso que a gente quer mais desse profissional que está com a gente, né? Só que ele não tem como executar isso porque tem muita frente operacional para ser executada. Então, eu acho que esse é o caminho mesmo para ter o entendimento, cara, ela está vindo, é para agregar e ajudar nisso para você ter mais tempo, que é o que o colaborador quer também. Ele quer criar coisas que façam sentido, Sim. né? Isso. Mas a gente precisa de tempo. E o tempo é o que a gente menos tem dentro de uma agência. Isso com IA, Léo, eu quero criar mais e melhor, né? É isso. O nosso ponto é conseguir atender as demandas do mercado, que está necessitando de velocidade e vai cobrar mais. O mercado provavelmente vai cobrar mais velocidade e vai disponibilizar menos recurso para produção, porque a tecnologia deve baixar os custos de produção também. E o ponto é ter as pessoas conseguindo entregar mais e melhor, tendo tempo para pensar mais, né? É isso que eu acredito que se a gente conseguir, nos nossos times, dar tempo para pensar mais, para pensar melhor, para ser mais estratégico e criativo, a gente vai expandir bastante nossos negócios, nossas agências. Antes de vir para cá, eu estava na reunião com o cliente e aí o cliente estava procurando uma equipe para montar um vídeo para ele. E aí a gente entrou lá e eu disse, cara, deixa eu testar aqui. Fui testar com o Vel, né, a nova IA de vídeos que estão cada vez mais potentes, cada vez mais incríveis. E a gente está lá produzindo vídeo com o Vel, legendando nos aplicativos que estão cada vez mais modernos. O próprio CapCut ontem, ou foi anteontem, enfim, esses dias, ele fez um pronunciamento, ele vai dobrar ou triplicar de valor, praticamente, e ele já deixou de dizer, vou deixar de ser um aplicativo de edição de celular e vou me tornar um aplicativo profissional, né? Então, ele está caminhando para se tornar um Premiere, alguma coisa muito mais complexa e super didático, no code, né? Muito fácil de manipular. Eu vejo o quê? Que é uma tendência das próprias IAs, que é uma tendência dos aplicativos, que é uma tendência da tecnologia se tornar cada vez mais acessível a todas as pessoas. Quanto mais intuitiva, quanto mais no code, é o futuro. Raquel, vou te dar um exemplo prático. O meu início de carreira foi como designer e diretor de arte. Sempre trabalhei com criatividade e o meu lado mais forte foi o lado visual. Eu passava horas recortando fotos. A gente passava horas recortando fotos. A gente precisava um diretor de arte até um dia desses. Não é muito longe. Até 2 anos atrás, um diretor de arte passava horas, às vezes, cortando uma foto, para fazer um recorte de uma foto que estava em estúdio, para levar, usava uns plugins que não funcionavam muito bem, e levava isso, né? Eu preciso mudar um background, eu preciso inserir um objeto, fazer esses recortes todos. Hoje a gente já remove isso praticamente, né, de forma automática. A gente adiciona objetos, adiciona até pessoas, troca cor de roupa, utilizando a inteligência artificial de forma muito prática. A gente dá movimento ao objeto. A gente faz tudo. Movimento ao objeto, a gente cria assets, a gente cria elementos que a gente vai usar. Eu tenho que usar uma foto de uma garota tomando milkshake atravessando a rua. Eu peço para a IA criar a rua
né? E Sim. eu já tenho, assim, a imagem lá de usar de background. Eu peço para IA mudar o cabelo dela, eu peço para até criar a modelo, se for necessário. Boto qual estampa de roupa que eu quero nela. Então, assim, adiciono as fotos do produto para poder, né, ter o produto na mão. Então, isso acaba que é um adianto de tempo, né, de qualidade de trabalho enorme, porque a gente ia ter que fazer todas essas fotos, ia ter que ir atrás de todas essas condições, fazer todos esses recortes e, às vezes, levar dias ou muitas horas para realizar um trabalho hoje que pode ser feito em poucas horas ou até em minutos, a depender do que você está fazendo. Né? Então, é uma qualidade, é a busca pela qualidade mesmo de trabalho e de criação e de entregar mais, de entregar melhor. Isso eu acho que é um mantra assim, que eu tenho colocado, sabe? Uhum. A mudança de percepção de valor daquilo que antes eu pagava para uma mega produção, hoje eu pago para um mega profissional. Exatamente. Eu acho maravilhosa essa sua fala, né? Ter o time que eu tenho e transformar eles em mega profissionais, né? E fazer esse movimento. E não vou tirar todo mundo para transformar em agentes. Eu não acho que seja sobre isso. Eu acho que o ponto é exatamente o que você trouxe. Torná-los mega profissionais, ter a inteligência ampliada em todo mundo, né? O Walter Longo, ele fala isso. Não sei quem acompanha o Walter Longo, adoro o trabalho dele, as palestras dele, enfim, sou super fã do Walter Longo. E ele que me trouxe pela primeira vez esse assunto, né? De a gente hoje tem uma inteligência ampliada, a inteligência humana, mas a inteligência artificial criou uma inteligência ampliada. A gente tem um cérebro fora da nossa cabeça e a gente está agora entendendo como é que a gente vai usar esse cérebro da melhor forma, né? E eu concordo, assim, plenamente com isso. O ponto de vista é esse. Nem o ponto de vista do professor que acha que os alunos vão enganar ele, na verdade ele tem que mudar a metodologia dele, nem o apocalíptico de, né, acabar com tudo, a IA vai acabar com tudo. Não vejo dessa forma. Eu vejo como um potencializador mesmo. Exatamente, até porque a IA só vai funcionar se tiver essa pergunta do ser humano por trás disso. Então, cada vez mais é a gente capacitar essa equipe para ver essa evolução. É nos capacitarmos diante disso, né? Porque a gente precisa ter esse entendimento, né, do que realmente aplicar no dia a dia. Ainda trazendo, Léo, um ponto... Eu fui falar de Walter Longo, lembrei de alguns pontos que ele costuma comentar. Um dia desses eu vi uma fala dele dizendo como a IA derruba o etarismo. Porque quem tem 50 a mais, por exemplo, tem 60 a mais, tem um repertório de perguntas muito mais vasto do que quem tem 15 ou 20 anos normalmente. Salvo exceções, já teve mais tempo de vida, já trabalhou já tem mais experiência e consegue elaborar melhor suas perguntas, consegue investigar melhor os assuntos. E ele trazia como o público 50, 60 a mais, se eles entenderem como isso funciona, como eles têm uma arma potente. Porque a questão técnica de produção vai estar no prompt deles, que vai ser um prompt que pode vir a ser um prompt com muito mais experiência embargada do que de um jovem iniciante na profissão. Quem puxou esse assunto também recente, que eu fui para uma palestra e a gente até conversou, foi o Silvio Meira, né? Que quando a gente até foi ver a idade, o Silvio, eu nem me tinha me tocado, mas o Silvio tem 70 anos, né? Grande fã do Silvio Meira. O Silvio é um absurdo, é um absurdo aquele homem. E ele puxou esse ponto também, né? Junto com a frente que ele tem com a Alefil, eles têm alguns produtos, né, de IAs que são trabalhados. E ele puxa também isso que não é a questão do jovem, não é a questão da ferramenta em si, a gente tem um entendimento por trás disso para ser aplicado. Então, seja o de 20 anos, 60 anos do que está trabalhando, se ele tiver um entendimento e, principalmente, o repertório para dar esse encaminhamento, a gente vai ter um resultado que funcione, né? Perfeito.
Perfeito, perfeito. Teremos no futuro grandes aulas de criação de prompt, né? A engenharia de prompt já está aí para isso, né? Parece que já é algo que veio e evoluiu. Hoje já tem né, os cursos de engenharia de prompt, e isso, sem dúvida, eu acredito que até o final desse ano já vai estar bem popularizado. Não, daqui a um mês que saiu esse episódio já tem coisa Não tenha dúvida. bem a mais. Sim. Essa é a primeira parte, né, Raquel, que a gente tá fazendo. Depois a gente vai ter que fazer a atualização Exatamente. desse episódio, tá? É uma loucura. Hugo, agora vamos entrar naquele ponto de ética, regulamentação, até entrando na reputação também das marcas ao utilizarem essa tecnologia, colocando... E voltando para o mercado de comunicação, tá? As marcas utilizando disso aí, colocando para o mercado, até onde é visto para o mercado, e até como você vê a parte ética, de como é que a gente faz sentido, não faz, até onde a gente pode chegar ou não tem limites. Como é que tu vê esse cenário atual? Porque a gente sabe que realmente muda muito rápido. É bem complicado a gente pensar, assim, fazer projeções hoje, né? Porque eu acho que a gente está num ponto da curva que de obsolescência muito rápida, né? Talvez essa conversa que a gente está tendo hoje, como a gente estava falando, no final do ano ela não faça sentido mais, né? Já tem evoluído de várias formas. Mas... Eu acredito que todas as formas de produção de IA, todos os veículos de produção, como a gente quer chamar, todas as plataformas, pronto, é o melhor termo, todas as plataformas de produção de IA devem, muito em breve, sinalizar, né, que essas produções foram feitas por IA, algum tipo de meta description lá nos arquivos, que sejam lidos e ditos, né, como aquilo foi feito por IA. O LinkedIn, por exemplo, se você criar uma imagem com IA para fazer sua postagem lá, para colocar no seu artigo do LinkedIn, ele reconhece, ele já vem com um pinzinho lá no cantinho dizendo que a imagem foi feita por IA e foi feita no ChatGPT. Ele já coloca isso lá. Eu escrevo algumas coisas lá sobre IA e sobre essas questões da agência, e eu uso... Estou escrevendo sobre IA e eu uso as IAs para produzir a imagem daquele artigo, e meio que do jeito que sai, eu tento seguir justamente pelo meu propósito ali, né? E ele sinaliza. Então, acredito que virão, né, essas sinalizações por parte das plataformas. E aí a gente entra numa seara de direitos autorais, né, direito de uso de imagem, que é bem complexa, né? A gente vê vídeos de toda forma, a gente vê deepfakes políticos, a gente vê personagens utilizando marcas que não são... personagens que não são reais utilizando marcas. A gente vive um momento de muita complexidade nesse sentido, mas eu imagino que seja regulamentado muito em breve, porque como é uma produção tecnológica, tem um rastro também, né? Toda essa regulamentação, ela vai existir, e de alguma forma a gente vai ter que pagar por isso, né? Não só pelo acesso à ferramenta, mas como que vai ficar esse uso esse direito de uso de imagem, de vídeo, de áudio. A gente tem hoje plataformas de criação de música, que a gente cria letra, que a gente cria música. É uma produção artística, mas é uma produção artística que ainda não chegou lá, mas ela vai chegar, uma hora ela vai chegar. As rádios, já tem rádio corporativa em supermercados, por exemplo, tocando músicas de IA para não pagar direito autoral. Não sei se vocês ouviram falar disso, mas isso está realmente acontecendo. Não, eu amo. Eu tenho um perfil no Instagram que eu sigo, que eles fazem música com os comentários das pessoas. Eu bolo de rir. Isso? Nossa! Eu já vi com os nomes do LinkedIn. Tem são muito legais. Mas assim, já existem empresas de rádios corporativas mais baratas porque não usam músicas de verdade. Estão gerando as músicas através de IA. Que massa! E aí, como é que fica o direito? Como é que fica o artista? Cara, isso é um exemplo de um negócio que a gente está citando agora, criado diante
disso, né? É, Pegou rápido e olha só. E o tanto aí, de assim, a gente entra numa seara da produção artística, né? A gente entra numa seara de... E aí, como é que fica a produção cultural, como é que ficam os Uhum. artistas nisso? E eu acho que, assim, isso daria um outro podcast aqui, sabe? Porque é um assunto muito... Que não bateríamos o martelo de forma alguma, muito porque vasto. é muito vasto. E eu acho que entendo que uma das coisas que vai se diferenciar no futuro em relação à inteligência artificial é o lado humano. Então, a produção artística, eu acredito que ela pode estar sofrendo agora com essas iniciativas, mas eu acredito fortemente que a produção artística ela vai crescer. Eu espero que ela cresça, porque esse lado humano é algo que a gente realmente vai precisar, vai desenvolver ao longo do tempo. Hoje cedo eu fui para academia, fui treinar e tava com o personal e ele falou, cara, hoje se você colocar seus objetivos, você colocar o que você quer, colocar seu peso, altura, quem você é, tal, a IA te dá um treino e tem gente que já tá fazendo isso. Aí eu falei para ele, mas, cara, eu só tô treinando hoje, eu só vim hoje cedinho por sua causa. Se eu tivesse um treino passado por IA, eu não tava aqui. Mas o compromisso de treinar, a atenção que o personal tem, as minhas especificidades, né? Problema de dor nas costas, porque passo o dia todo sentado, o acompanhamento, tudo isso que ele traz para mim na rotina, o compromisso de estar lá, traz uma relação muito diferente. Deu só ir no IA, pegar imprimir um pedacinho de papel e faça máquina X, Y, Z. Isso é o caráter humano da coisa, né? Isso é o caráter humano que diferencia. Mas aí, voltando também, ao profissional ter um entendimento que como melhor utilizar essas frentes, né? E melhorar as deles, né? Porque, como você falou, não vai substituir um treino todo prontinho, perfeito. Assistido com aquela pessoa... Exatamente. Checando que ela os vai seus direcionar, problemas, é assim, assado. Cara. Pra quem tem... Chega uma época que você precisa cuidar da saúde, né? A idade chega para todo mundo. E essa assistência, seja assistência de wellness, ou seja assistência psicológica, produção de arte é uma assistência psicológica, né? A produção de arte, ela traz pra gente novos horizontes, ela faz com que a gente respire novos ares, que a gente descomprima. Então, todas essas produções, ou no wellness, ou no consumo de arte, tudo isso vai continuar sendo muito, muito humanizado, cara. Não tem como, sabe? A IA tem suas fronteiras. Eu vou abrir aqui um parênteses, a gente tá falando de IA e eu sou apaixonada por isso, tá? Eu vi alguns players que há pouco tempo atrás diziam que criavam mesas e mesas de vendedores, criavam fluxos e fluxos e processos de playbook de vendas e tal. E ainda atuando no mercado de comunicação, tá, galera? Hoje, eu vejo um patrocinado dele subindo na mesa e dizendo assim, demiti todos os vendedores porque agora toda a nossa equipe de vendas é feita por IA. Em contrapartida, eu já vi pesquisas, e a gente está muito atento a isso, eu falo porque realmente a gente está atento a isso todo dia praticamente, de que o número de vendas por esses agentes, por esses bots de IA, está caindo absurdamente. Porque o ponto que diferencia os vendedores e a IA tá naquilo que a IA não consegue perceber, que é o ser humano que está do outro lado falando com a gente. Eu acho totalmente equivocada essa questão. Acredito que dá para ter uma otimização e que dá para ter melhores resultados, mas realmente trocar os seres humanos para um fechamento de negócio, a gente sabe que tem um one-on-one ali que é necessário, que precisa de um ser humano para fechar aquilo, para entender alguns pontos de dor e principalmente para pessoas, para lembrar, pessoas compram de pessoas seguem pessoas, pessoas interagem com pessoas, né? Pessoas compram de pessoas, seguem pessoas e interagem pessoas. E assim, esse ponto acho que está ficando um pouco esquecido por alguns gurus de vendas que estão querendo vender cursos sobre como automatizar meu time comercial. E aí eu não excluo o processo de automatização de um follow-up, por exemplo, que eu acho super válido.
de você implementar um processo de follow-up, porque, claro, a gente sabe que a gente, com um número reduzido de vendedores, ou até mesmo com um quantitativo expressivo de vendedores, um follow-up automatizado ajuda um bocado a manter o contato ativo, a manter o cliente sempre atento, mas isso não implica dizer que a gente precisa demitir um time inteiro de vendas? Não, é. Só para te trazer uma visão. Hoje, uma das pessoas mais seguidas e bastante respeitadas sobre vendas no país é o João Adib Cimed. Uhum. João Adib esteve em uma conversa com o Nizam Guanais 1 mês atrás, num podcast, né, nos episódios que o Nizam está fazendo agora, de conversas com CEOs. Ele falou sobre demissão de time? Nenhum momento. Pelo contrário, o que ele disse? Eu tenho 5.000 influencers da minha marca, que são os meus funcionários, que são os meus vendedores, que são os meus colaboradores. Olha a visão do cara. Ele não tá subindo numa mesa falando que demitiu o time de vendas. Ele tá falando, cara, eu tenho 5.000 influencers, que são os meus colaboradores que vestem, né, o sangue amarelo, como ele chama. Então, a gente não tá vendo a turma como João Adib, como G4, falando sobre demitir em massa times de venda para automatizar esses processos. A turma sabe que o lado humano para o processo de vendas é muito importante, né? Então, acredito que muito cuidado na hora de IAs, automações e falas de gurus que querem vender cursos, sabe? Muito cuidado. E aí eu digo isso pro mercado. Muito cuidado, galera, às vezes, de levar em consideração... Tudo bem que são gurus e que já estão lá posicionados, mas muito cuidado ao ouvir, aprender a filtrar esse tipo de informação, né? Porque a gente sabe que tem hoje no mercado entrando várias pessoas. Eu quero muito que esse episódio seja assistido por muita gente que está na CAD, mas também por muita gente que não está na CAD, né? Pessoas que, de fato, serão seus alunos ou já foram seus alunos e até não o conhecem, mas que precisam desse entendimento e dessa percepção de que a IA ela veio para agregar, ela veio para somar com a gente, potencializar ainda mais as nossas capacidades, sejam elas criativas, técnicas, vendas, enfim, mas que ela não vai jamais substituir a nossa capacidade de fazer o que a gente faz muito bem. É isso. E é legal que esse episódio, ele começou a gente falando exatamente sobre a IA tirar o emprego das pessoas e a gente está realmente enaltecendo que são as pessoas que executam da melhor forma. Exatamente. Né? E elas é que realmente colocam o processo para andar. As pessoas o que está vindo é para melhorar. Encontrando seu melhor, elas vão encontrar seu melhor lado com a IA. Exatamente. E do assim mesmo esperamos. jeito que nascem, e do mesmo jeito que nascem várias agências todos os meses, e a gente sabe que hoje, cada dia mais e cada vez mais, né? Muita agência fica para trás, muita agência deixa de desistir, ou muita agência funde por N motivos, mas essas que nascem, elas precisam ter uma visão muito clara, que a visão de negócio, ela também é uma visão de agência. Né? Quando a agência ela olha para si e vê que ela é um negócio como qualquer outro, ela não é só uma ideia criativa, aí assim ela começa a jogar o jogo de agência, que a gente sabe que não é fácil. Né? Tem muito empreendedor hoje que acha que, vou abrir uma agência. Não é tão fácil assim, ao mesmo tempo que não é tão... Por mais que a gente saiba que tem milhões de IAs que ajudam e potencializam, também não é tão simples assim. A barreira de entrada é um negócio que diminuiu sua barreira de entrada, né, para um empreendedor. Ele diminuiu a barreira de entrada, hoje não é tão... com tantas ferramentas e tantas inteligências disponíveis, não é tão difícil como era antigamente. Mas, ao mesmo tempo, quando você diminui a barreira de entrada, a régua dá uma caída, né? E aí, quando a gente tem esse grande volume de entrada e tem uma régua que vai para baixo, quem está fazendo um bom trabalho também se destaca mais. Né? Então, eu acredito também que quem está fazendo um bom trabalho, quem está correndo, vai continuar lá em cima da régua. E com os entrantes de baixa qualidade ou que não, enfim, de baixa honestidade, como que a gente vê, né, de todas as formas, vão continuar naquela régua lá embaixo e, na verdade, a gente precisa entender isso como uma oportunidade da gente que faz um trabalho
bacana e nossos times que fazem um trabalho bacana brilhar mais, né? Entregar mais, brilhar mais. E a IA vai nos ajudar ainda mais nesse processo. Eu sou entusiasta e acredito bastante nisso. Eu também sou apaixonada, é por isso que eu tô aqui falando pelos cotovelos, não deixo nem o Léo falar, gente. Perfeito, Gão. O Gão foi muito bom o papo, viu? Muito bom, muito rico o que a gente trouxe aqui. Realmente todo o caminho que a gente está apresentando veio para melhorar. A gente discute isso constantemente nos nossos grupos, nas nossas reuniões. E é para ter um entendimento realmente que estamos trazendo para uma melhoria contínua do mercado, dos colaboradores, das entregas e resultados, né? Queria só que tu fechasse falando um pouquinho do profissional. Como é que tu vê nesse novo mercado, o que é que ele deve buscar, o que é que ele deve estudar para entrar nessa caminhada de forma até mais direcionada. Não vou nem dizer mais fácil, que é o que a gente está falando da régua. Melhor direcionada. Léo, eu acho que o ponto central é você buscar ter bons curadores, seja naquilo que você tá querendo ampliar na sua vida como profissional. Mas busque bons curadores, bons pensadores dentro das áreas, dentro dos objetivos que você quer chegar. Ainda acredito muito nas formações, acredito no ensino universitário, acredito nas qualificações de base, porque isso vai diferenciar no cognitivo, no você saber perguntar melhor, né? Isso vai diferenciar no futuro. Então, ainda acredito em todas essas formações e que o que eu tenho a dizer para quem está começando, além de você busque formações sérias, encontre os curadores dentro dos objetivos que você está buscando. Tem aquele cara que apresenta muitas ferramentas e que ele tem um olhar sério sobre isso, acompanha esse cara. Tem aquele cara que traz um lado ético, filosófico, bacana sobre aquele tema, acompanha esse cara. Tem um cara muito bom de vendas que se alinha com você, acompanha esse cara. Assina as newsletters dessa turma, assina, sabe, vê qual é a fonte de informação que você consegue estar junto dessa pessoa, vai atrás dele, tem curso, não tem curso, participa de eventos. Só aqui a gente falou de pessoas incríveis, né? A gente falou de Silvio Meira, por exemplo, tem uma produção extensa, é um pensador assim que todo mundo que está nesse momento devia acompanhar, mas também falou de vendas, falou de João Adib, de G4, também falou de pensamento mais filosófico e de negócio com Walter Longo. Eu trouxe para a mesa algumas pessoas que eu estou ali acompanhando, por exemplo. Fora, eu tenho muitas newsletters assinadas, muitas não, muitas é exagero, mas eu digo umas 5 que me trazem todo dia. 7 horas da manhã chega na sua caixa para você ler tomando café. Com todas as novidades sobre o mercado de IA e como é que isso está acontecendo. Isso já, assim, resolve tanto, porque é uma curadoria. Se você encontrar as newsletters legais, você já tem uma curadoria ali de conteúdo, você já se informa de muita coisa no começo do seu dia. Você descobre que chegou uma IA que conecta com outras, vai lá, testa, tenta trazer isso para a sua realidade e por aí vai, sabe? Eu entendo que a educação precisa mudar, mas ela ainda, a educação mais formal, mas ela ainda é necessária para uma formação de base, e entendo que os curadores, escolham bem seus curadores, tome cuidado com os gurus, sabe? Tipo, há quanto tempo que essa pessoa está fazendo isso, há quanto tempo que essa pessoa está no mercado. A gente está aqui numa mesa, num debate com pessoas que estão fazendo isso há 20 anos, entendeu? Nós aqui estamos nesse mercado há 20 anos, 15 anos, 10 anos fazendo isso, né? Eu estou no mercado digital há 20 anos, entendeu? Desde o começo lá eu já estava com a empresa fazendo isso acontecer. Então, sabe, busca essas pessoas, quem está há muito tempo, não quem está só de forma oportunista, né? Eu acho que tem muita gente muito boa. E tem a pulguinha da curiosidade e do autodidatismo também sempre ativa, porque tá no YouTube e nessas fontes de informação, cara, tem o mundo todo. E nas IAs, claro, tem o mundo todo. Eu vou aproveitar essa fala do Hugo e vou indicar para vocês o Walter Longo tem uma premissa, ele chama as pessoas de que o futuro ele é nexialista. Exatamente. Né?
E eu acho que você tem muito disso, Hugo, de ser esse cara que entende de várias competências, entende de vários cenários que a gente atua. Tem até um livro que diz que é o mundo dos generalistas versus os especialistas, né? Então, o mundo é dos generalistas ao ponto de que nós, generalistas, precisamos também ter o nosso ponto especialista, óbvio, né? Mas fica a dica de livro para vocês, tá? Dos especialistas e dos generalistas, eu até tenho no meu Instagram lá, mas essa didática do Walter Longo tem um livro também sobre os nexialistas, que é a nova geração, que são as pessoas que entendem todas as competências, que entendem do mercado desse como um todo, e eles se destacam exatamente por entender todos essas necessidades, essas nuances de mercado, e como que ele vai atuar, onde está todo mundo se especializando, ele é o cara que abraça todos esses universos e é muito bom no que faz. E fora essas pessoas incríveis que a gente está falando aqui, que são já mega conhecidas, tem muita gente no mercado falando muita coisa legal, trazendo muito conteúdo legal. Tem o Alec Maracajá, que fala, né, cientista de dados, que tem um trabalho incrível com levantamento de política. Ele entra no mercado político, cara, bem legal. O cara tá usando IA, assim, de forma brilhante. Jurado do Prêmio ACAD também. Lançou um livro esse ano sobre isso. Que massa. O cara é fantástico. Fora o Alec Maracajá, a gente tem o Anselmo Albuquerque, lá da Lean, de Pernambuco. Fez um trabalho agora com BBB, fez um War Room que usou inteligência artificial e fez da marca que estava patrocinando o BBB e que ele estava comandando a marca que foi mais lembrada e a marca que teve mais sucesso como patrocinador do Big Brother. E ele é um entusiasta e utiliza inteligência artificial em todos os processos dele, da agência, da vida. Então, assim, tem como o Alec Maracajá, como o Anselmo Albuquerque, tem pessoas que são incríveis também, que estão ali publicando, que estão dialogando, que estão trazendo, e que eu acho que são essas pessoas que fazem, né, que trazem um pensamento coletivo mais bacana, um entendimento mais bacana do que os gurus de story patrocinada. Sim, com certeza. Nossa, que papo incrível, galera. Maravilhoso, né, Raquel? Incrível. Então, Hugão, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Encerramos esse terceiro episódio, né? Agora estamos com tudo, né, Raquel? Agora, não vai né? parar Agora vai, né? esse podcast. E muito obrigado por você ter acompanhado a gente. Já tem mais episódios vindo aí e seguimos por aqui. Obrigada, gente. Obrigada, Hugo. Né? Espero de fato que vocês tenham gostado. A gente trouxe muito conteúdo interessante. Fica atento que vai ter muito mais episódios por aí. E abraço. Abração.